Deus e meu Pai, na tua santa presença, está aí teu servo, Deus, que vai trazer a palavra para os nossos corações nessa noite. Deus, que venha ser nada dele de ti, Pai, que a gente venha, Pai, ouvir, Pai, não conforme, Pai, o nosso desejo, mas conforme a nossa necessidade. Pai, muitas das vezes o que fala mais alto é a carne, Pai, não em relação ao teu filho, mas em relação a nós. A gente pede muita coisa, Deus, que a gente nem precisa, Pai, mas o que venha sair, Pai, do altar, Pai, para os bancos, Deus, venham ser palavras, Pai, que venham de encontro ao nosso ser, Pai, e de acordo com as nossas necessidades, ó Deus. Que o teu servo, Pai, não venha ser nada além do porta-voz da tua vontade. Que venha ser tudo bem, que o Senhor venha se fazer presente em nosso meio e venha jogar todas as barreiras e empecilhos, Pai, que a gente não vê, Pai, nessas batalhas espirituais aí, constantes, ó Deus, que é um curso de libertação. O Senhor venha tomar tudo em tuas mãos, abençoa a vida do pregador, que a palavra venha ser maravilhosa. Muito obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que alegria, louvado seja o nome do Senhor, a paz de Cristo Jesus a todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, o capítulo de número 5. Bom, é sempre um prazer estar nesta igreja, estar com o pastor Walter. Este lugar é um lugar de bênção. O pastor é abençoado demais. Eu disse a ele, quantas vezes eu puder servir nesta igreja, eu estou sempre à disposição. Só se tiver alguma coisa que realmente peça, mas eu gosto de estar com o pastor Walter, eu gosto de estar nessa igreja que sempre me acolheu, sempre recebeu com muito carinho, sempre olhou por mim, sempre me abençoou. Então, a gente também vai ficando velho, a gente vai ficando maduro, vai aprendendo a gostar de estar onde a gente é bem recebido, onde é bem tratado. Porque tem gente que insiste em um lugar onde é maltratado. Irmão, não te querem bem, não te tratam bem lá. Vamos onde você é bem recebido, meu irmão. Eu gosto de vir aqui porque eu sempre sou bem recebido. Graças aos irmãos, são uma bênção. Capítulo 5 do Evangelho segundo Lucas diz assim: e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago. Você, por favor, junto ao lago. Deixa eu ler aqui, Daniel. Junto ao lago. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Aleluia. Antes que você se assente, diga para alguém bem próximo a você: é preciso afastar o seu barco da terra. Por favor, se aceite, queridos. Este texto, esta narrativa, é bem conhecido de todos, porque fala de uma grande pescaria, e não é a primeira, não é isso? Em João capítulo 21, nós temos também Jesus ajudando, socorrendo, operando um milagre numa outra grande pescaria. Interessante que no mesmo lugar, na mesma praia, no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, Jesus se faz presente e ajuda Pedro e seus companheiros em um fracasso material. Ele vai trabalhar e não prospera. Jesus resolve a situação. João 21, no mesmo lugar, na mesma praia,
Pedro está passando um fracasso espiritual, Jesus se faz presente e o restaura. Ou seja, Jesus é poderoso para resolver aquilo que é do âmbito material e também é poderoso para resolver aquilo que é de âmbito espiritual. Há pessoas que estão com você, mas quando você tem um fracasso material, perdeu seus amigos. Quando você escorrega, tem um problema na sua vida espiritual, cadê eles? Mas Jesus está sempre presente. Não importa se você fracassou, Jesus está lá. Ele é o teu verdadeiro amigo, é o nosso Senhor. Bom, este texto narra a situação de Pedro. José conta que Pedro tinha uma empresa de pesca e João era seu sócio. O fato é que nós olhamos esse texto agora e podemos ver Pedro como era comum em mais um dia de trabalho. Eles costumavam, como todo pescador profissional, pescar durante a noite. Por quê? Porque dizem os pescadores profissionais que à noite é mais fácil você encontrar grandes cardumes e durante o dia já é mais difícil. Por quê? Porque à noite as águas da superfície estão mais quentinhas, então os peixes sobem. Durante o dia as águas estão frias, mais geladas, e eles vão para o fundo, porque de dia é lá no fundo que estão mornas. Então de dia os peixes descem. De dia o quê? Descem. E à noite? De dia? E à noite? Guarde isso aí, isso é importante. Veja só, Jesus então está lá na beira da praia em uma incursão evangelística. Ele está ali fazendo sua correria evangelística, está pregando o evangelho, anunciando o reino de Deus, pregando o arrependimento. Então veja só, uma grande multidão começa a ficar ao redor de Jesus, o espaço vai ficando mais curto para ele, e diz o texto que uma multidão apertando Jesus para o quê? Ouvir a... Agora interessante, meu amigo Jean, que nós costumamos apertar Jesus para muita coisa, mas é difícil de apertar Jesus para adorar, é difícil apertar Jesus para ouvir a palavra, é difícil apertar Jesus para crescer espiritualmente. A gente está sempre apertando Jesus para receber alguma coisa, sempre apertando Jesus para ter alguma coisa, sempre apertando Jesus para, chegar em algum lugar. Mas essa noite aperte Jesus para receber a palavra, aperte Jesus para adorá-lo. Diga: Jesus, eu quero te adorar, eu quero chegar mais perto, porque eu quero receber uma palavra. Olha que coisa linda, esse povo está ali ao redor de Jesus com um único desejo de receber a palavra. Receba a palavra essa noite. E diz o texto então que está apertando Jesus. O que Jesus faz? Ele olha e vê na praia alguns barcos. Agora só, é comum, quando você chega, eu moro na Ilha do Governador, então quando eu vou bem cedo ali moro em pé da praia da freguesia, eu desço uns 5 a 10 minutos, chego lá, e quando eu vou bem cedo, eu às vezes como peixe fresquinho mesmo. Por quê? Eles ficam vendendo ali na beira da praia, ali, nos barcos. Então é comum olhar, um barco está cheio de peixe, o outro está cheio de peixe, o outro está cheio de peixe. Mas sabe o que é em comum? É um camarada sair para pescar à noite, sendo ele profissional, e voltar pela manhã e o barco está vazio. Escuta o que eu vou dizer para você. Jesus olha e ele percebe um espaço para pregar. Mas ele olha e vê todos os barcos estão cheios. Estão cheios. Mas tem um barco que está o quê? Vazio. E esse barco é o de Pedro. É de quem mesmo? Pedro. De Pedro. Escuta o que eu vou dizer para você. Muitas vezes, o teu vazio é a melhor coisa que pode acontecer. Muitas vezes, aquilo que te parece fracasso é a tua hora de vitória. Por quê? Como é que vocês tentam ficar em pé em cima de um barco cheio de peixe? Você vai se cortar, vai escorregar. É impossível ficar dentro de um barco de pé, horas pregando, ou para qualquer atividade. Por que o barco de Pedro se tornou ideal para Jesus? Porque estava o quê? Vazio. Você é o ideal para Jesus hoje, com as suas lutas, com as suas situações difíceis. Olha, escute uma coisa: aquele dia, o que parecia fracasso era vitória. Amém. Tem gente que está olhando para a sua vida e pensando: está sabendo o que aconteceu com ela? Está sabendo como é que está a situação dele aí? Eita, Jesus está olhando para você e dizer assim: opa, vou transformar o teu barco em púlpito.
vitória. É daí que eu vou usar. Então veja, o barco vazio virou púlpito. Talvez você olhe para você e disse: minha vida não tem mais utilidade. Do jeito que eu estou, não tem mais como. Jesus está dizendo assim: vou usar você. Mas como é que vai usar eu se todo mundo aqui está cheio e só eu estou vazio? É isso mesmo, você está melhor, está bem preparado, está pronto para ser usado. Por quê? Porque muitas vezes essas provas, elas tiram o nosso orgulho, elas nos tornam humildes. A gente olha e percebe que se não for Jesus, nós não temos condições de vencer. Então essa noite Deus está dizendo para você: olha, aquilo que passou na sua vida te preparou para ser um instrumento. Amém. Então veja, o barco vazio parecia o quê? Para todo mundo? Rapaz, Pedro, o cara é empresário, o cara é pescador. Olha o barco dele, como é que está? Você não acha que ninguém comentou? Rapaz, como é que ele vai fazer para pagar as contas? Como é que ele vai pagar os funcionários? Não tem nada para ele vender. Está no aperto. De repente, quem entra dentro do barco? Olha, escuta isso aqui. O barco dele tem peixe? Mas tem quem criou os peixes. Você entendeu isso? Sua casa está faltando alguma coisa? Mas está lá dentro quem criou todas as coisas. Então o importante é quem você tem, não é o que você tem. Então veja só. Olha, Pedro está sem nada. Quem disse? Ele está com um camarada que criou todos os peixes, que criou todas as coisas. Então você está com tudo. Você está com tudo, porque Jesus entrou. E quando ele entra, é interessante que você aprenda uma coisa. Olha o que ele disse para Pedro. Ele entra no barco de Pedro e transforma o barco fracassado em um altar de pregação. Pedro, afasta o barco da terra. Por que a gente não recebe o milagre? Uma das razões. A gente sabe que primeiro tem a vontade de Deus. Deus faz o que Ele quer, quando quer, do jeito que quer, com quem Ele quiser. Mas a gente pode corroborar para que milagres aconteçam. O que Jesus disse para Pedro? Uma coisa interessante. Pedro, afasta seu barco da terra. O que ele está dizendo? Pedro, olha só. O barco vive o propósito dele onde? No mar. Como é que o crente vive o seu propósito? Ele tem que se afastar da terra e se ligar no céu. O nosso problema é que a gente quer encontrar a solução aqui embaixo e não se conecta com o céu o tempo todo. Aleluia. Então, se você quer resposta, você não vai encontrar aqui embaixo. Você precisa afastar o seu barco, a sua vida da terra e se conectar com o mar de vitória que é o céu. Então a solução de Jesus é: tira o teu barco da terra, põe onde ele vive, o que tem que ser vivido, põe ele onde é o propósito dele. Qual é o propósito de ser salvo? É viver com quem? Ligado com quem? Olhando para onde? Buscando quem? Então essa noite Deus está dizendo para nós: é necessário que a gente tenha uma conexão, uma busca maior, é necessário um contato, é necessário se desligar um pouco da terra, desligar um pouco da nossa internet, seja o que for, e nos conectarmos mais com Deus. Isso vale para o pregador. E aí Pedro vai. Sabe o que é interessante? É que Pedro tinha fortes razões para não voltar. Fortes razões. Primeiro, meu amigo, ele era pescador profissional. Segundo, ele cresceu no mar da Galileia desde criança. Ele conhece aquilo ponta a ponta. Ele sabe quando tem peixe e quando não tem peixe. Ele tinha tentado a noite inteira, ele estava cansado. Ninguém conhecia mais aquilo do que Pedro. E ele sabia que não tinha nada ali. Talvez essa seja a sua 10ª campanha. E você já encontrou razão suficiente para dizer: eu não vou fazer outra. Eu não vou buscar mais. Eu conheço todas as campanhas que ali. Eu conheço os pregadores, conheço os dirigentes. Eu conheço o pastor, conheço tudo ali. Eu estou vendo que não está dando.
Não estou encontrando resposta. Mas Deus está dizendo para todos nós aqui hoje: afasta teu barco da terra. Tente novamente, tente outra vez. Pedro podia dizer para ele assim: ó, o senhor entende carpintaria, mas eu entendo de mar. E eu estou cansado, eu trabalhei a noite toda. Eu me esforcei a noite toda, eu sou um pescador zeloso. Eu tenho família para cuidar. Eu vou tentar outra coisa, porque daí não sai nada. Então Pedro tinha fortes razões, motivo para dizer: eu não vou tentar novamente, cara. Eu conheço aqui, eu corro desde criança por aqui, eu conheço esse mar. Se eu estou dizendo que não tem nada aí, não tem nada. Mas Pedro decide obedecer. Ei, eu sei que existem motivos e motivos para você talvez dizer assim: está na hora de eu parar. Eu não vou insistir, não vou emendar mais uma campanha. Sabe, eu estou desanimado. E não é falta de entrega, nem sempre porque você não se entregou. Nem sempre não é porque você não se esforçou, não é isso que eu estou falando. Na maioria das vezes o cristão desanima porque ele tentou, porque ele lutou, porque ele buscou, mas Deus está preparando algo tão maior, está trabalhando em algo tão tremendo, e você talvez não saiba, você não lê. Existem 2 livros da Bíblia que Deus não aparece: Cantares, o livro de Esther. Deus não aparece, mas a obra de Deus aparece. Tem hora que você olha e você não vê Deus, mas Deus está trabalhando. Tem hora que olha assim: Deus, cadê o Senhor? E Deus está trabalhando. E aí Pedro obedece. O camarada está cansado demais. E sabe o que é interessante, meu? É que ele não vai sozinho, porque diz que ele e os companheiros dele voltaram para o mar. Sabe o que é interessante, meu amigo Jean? É você estar colado em pessoas que queiram tentar novamente. Porque alguém podia dizer assim: ó, vai você, trabalhei com você a noite toda aí, você é um pé frio. Você disse que era pescador, não vou entrar na tua empresa, fui entrar contigo, não achei nada. E agora eu vou voltar? Não, irmãos, o crente tem que andar com um crente de disposição. Aleluia! Que diga para ele: eu estou contigo. Se Jesus mandou, se a palavra mandou, nós vamos de novo. Aleluia! Tem gente que diz assim: não vai não, boba. Não vai não. Vai ficar sentado lá. Aí vem o cara, começa a falar, e nada acontece. Ei, escute uma coisa que eu digo para você: eu estou sentindo Deus aqui. Deus manda dizer para você: ei, preste atenção em quem você ouve, quem anda contigo, quem você anda, porque isso faz diferença. Glória a Deus. E eles foram. E Jesus disse assim: Pedro, vai lá para o fundo. Você já pensou? Se você trabalhou a noite toda, você está obedecendo, não dá para ser ali pelo raso, não ali pertinho? Então é que Deus parece que aumenta o teste. Não tinha motor, meu amigo. É para remar. É para remar até lá embaixo, aonde está profundo. Agora veja só, vamos voltar a uma coisa aqui interessante. Se durante o dia os peixes estão no e à noite eles estão? Se Pedro pescou a noite toda, ele está indo pescar novamente durante o gente inteligente é outra coisa. Durante o mas será que ele vai pescar no? Então peraí, à noite em cima a água está morna, está? Propícia para os cardumes. Mas durante o dia a água em cima está fria e no fundo está? E aí os peixes fazem o quê? Então parece que Deus pegou o termostato do mar e de dia, que é para ficar
quente embaixo começou a ficar frio. E os peixes começaram. Quem está entendendo isso, irmão? Aleluia. Eu vou repetir isso para você, olha só. Isso aqui você pode pesquisar durante. Você já veio para a praia durante o dia, está um sol tremendo e o mar está gelado? Tá ou não está? Então, no fundo, está morninho, os cardumes estão tudo lá embaixo, onde você não consegue alcançar. Você está aqui em cima, a tua vitória está lá embaixo. Sua mão não alcança, seus recursos não alcançam, seu intelecto não alcança, seus contatos não alcançam, seus amigos do WhatsApp não podem fazer nada, sua rede não vai lá. Eita, meu Deus! E aí Deus percebe que tudo que você é e você tem não vai resolver. O que ele faz? Ele começa a mudar a temperatura de baixo, de forma que os peixes começam a sentir que tem alguma coisa errada, e embaixo começa a ficar gelado, e eles começam a subir, em cima está começando a ficar morninho. O que eu estou querendo te dizer? Que se for preciso para te dar vitória, Deus muda a temperatura da circunstância. Só a irmã que pegou essa palavra. Eu vou liberar ela de novo. Se for preciso, Deus muda, mexe na temperatura dessa prova que tu está passando. E outra coisa, você está aqui em cima, a vitória está lá embaixo. Não é você que vai ter que ir lá embaixo, é a tua vitória que vai vir a você. O seu trabalho é obedecer e o tanto que Deus mandou você ir, e acreditar e esperar que em vez de você descer, é a tua vitória que vai subir. É assim mesmo, porque Deus é tremendo. Então o Pedro está lá no fundo, então o mar começa, e de repente o que acontece? O pessoal tinha um monte de barquinho já voltando. Você pode ver o texto que diz que Pedro está fazendo sinal, chamando todo mundo para voltar. Ei, tem gente já voltando, e Pedro está indo. Agora imagina o pessoal olhando assim, ela está desesperada. Olha lá como é que está. Isso é hora de encontrar a vitória. De dia, Pedro começou a remar para o alto mar. Enquanto ele está aí, tem gente voltando. Só que quando Pedro volta mais abençoado que todo mundo que conseguiu pescar a noite toda. Pedro pega em uma hora o que eles não conseguiram pegar em uma noite. Então não é só Pedro está lotado, mas tem algumas lições que eu quero deixar para você aqui. Você sabe que tem gente que morre, tem gente que afunda abençoado, meu irmão. Pedro está com muito peixe, a rede está lotada, não é isso? A rede começou o quê? A romper e tombar o barco. Tem gente que afunda, mas não dirige. Tem gente que afunda abençoado. Está doendo por quê, minha irmã? Você tem de tudo. Eu não sei. Está na prova porque você vai lá visitar a irmã, mas você tem tudo. Está com o carro novo, está com as contas pagas, o armário está cheio, está tudo certo, a luz está paga. Você não entende, está com roupa nova, a TV dos 200 polegadas. Então o negócio está bom demais, está dando festa, tem churrasco, e você não entende. Por que esse mundo está na prova? É que tem gente que está tão abençoado que a bênção começa a pesar e a tombar ele, mas ele não divide. Não divide. Tem uma campanha na igreja, tem um álbum, ele não participa. Tem uma solicitação, ele não vem, não chega junto. E Deus está abençoando ele. E olha, assim, ó, ele está vindo na igreja assim, ó. Está doendo, meu irmão? Não tem ideia. Está devendo alguém? Não estou devendo. Na verdade, estão me devendo, tanto que eu tenho. Meu Deus do céu. Tem gente que está indo a pique. E não é por falta de ser abençoado, é bênção demais, mas virou egoísta. Meu Deus. Glória. Agora, qual é a outra lição aqui? Você já pensou que muitas vezes você
recebeu tanto, mas começou a perder. Você sente que está perdendo coisa e você já tentou saber por que meu Deus, por onde tem peixe saindo da minha rede? Está na hora de você levantar a mão e trazer para perto de você quem precisa. Isso fala de interceder pelos outros. A irmã falou que essa semana estou orando, é isso? Então, já que você está com força, já que você está com ânimo, separa alguns minutos da tua vida durante o dia e começa a orar pelos irmãos da igreja que você vê que está desanimado. Aleluia, Deus. Porque, pastor, eu não tenho dinheiro para dar, mas eu tenho um joelho. Pastor, eu não tenho oferta para dar, mas eu tenho clamor, eu tenho adoração, eu vou adorar o Pai pela vida daquele irmão, daquela irmã. Eu estou vendo ele no culto, parece que não é mais a mesma coisa. Eu não preciso falar para ninguém, eu estou percebendo que ela mudou, estou percebendo que ele está diferente. Então, a partir de hoje, eu vou levantar uma campanha na minha casa, para lá pela casa dele, para lá pela família dele. Porque é assim que você é abençoado. E aí, Pedro, ele volta e ele tem tantas bênçãos que ele começa a repartir e percebe que ele, em menos tempo, conseguiu mais do que os outros com mais tempo de trabalho. Qual é a diferença? Foi Pedro? Não. A diferença é de quem está no teu barco. Quem entra no teu barco. E a partir daí Pedro começa a ter tantas experiências com Jesus no barco. Você vê Lucas 5. Pedro tem essa experiência. Não pescou, mas quando Jesus entra no barco dele, dá ordem para ele, libera a palavra, ele recebe a palavra, ele vence. Ao testemunho que minha mãe me deu hoje. Minha mãe me disse assim: filho, eu não quis contar para vocês, minha mãe é mulher de oração. Porque eu sei que você ia ficar muito preocupado comigo, desesperado. Eu fui no médico, e a doutora fez vários exames e ela disse que eu estava com um líquido branco espumoso no útero. E era um negócio que a médica disse que não sabia explicar o que era, precisava de mais exames, mas era um líquido espumoso e era, sabe, um líquido grosso. Minha mãe ficou desesperada. Minha mãe, ela faz uma campanha na igreja, tem outra campanha que ela faz no rádio, na programação de uma igreja, no rádio. A minha mãe disse assim um dia que estava orando e Deus falou no coração dela assim: não deixa isso tomar conta do teu coração e clama. Aleluia. A minha mãe ligou o rádio e ficou uma semana orando com aquele pregador, aquele pastor, aquela igreja, numa campanha. Um dia minha mãe disse: está em casa, está sentada, e sentiu que algo desceu, ela disse assim: meu filho, eu deixei aqui, aí sai, parece que o negócio ia sair para tudo quanto é lado, muita coisa. Eu fui desesperada para o banheiro e eu senti, que eu estava toda molhada. Aí disse que quando chegou no banheiro, disse que eu no vaso de outro, pegou o papel, quando disse que foi. Aí disse: filho, não tinha nada. Eu achei que eu estava enlouquecendo porque eu senti molhado, eu senti pingando, eu senti aquilo gelado, e quando eu fui ver no banheiro não tinha nada. 3 dias depois eu fui à doutora, que eu tinha que levar nos exames, fazer as coisas, os exames. A doutora fez exame e disse assim: me explica, não está mais aqui. Quando a minha mãe me contou hoje, eu senti muito forte a presença de Deus. E eu disse: mãe, o que a doutora disse? A doutora disse assim: me explica o que é que houve. E minha mãe disse assim: eu vou contar para a senhora, mas a senhora não vai acreditar, vai achar que é porque eu estou idosa, que eu sou da igreja, que eu estou maluca. A senhora quer ouvir? Ela disse: conta. Minha mãe disse: minha filha, eu estava sentada na sala. Quando a oração da campanha que eu faço em casa começou, eu sentada lá, eu senti o líquido sair. E ele era gelado, parecia um gel, né? E parecia ser muito. Eu corri para o banheiro. Tudo que eu contei para você, minha mãe contou para a doutora. A doutora disse assim: fica aí, quero fazer o exame. A senhora já não viu, minha mãe? Pode fazer quantos a senhora quiser, eu vou ficar aqui, porque Jesus me curou. Aleluia.
Não é possível. Eu sei que tinha alguma coisa aí, minha mãe também, eu sei, mas só que não tem mais, porque a diferença, doutora, se chama Jesus. Fique de pé para eu falar. Amém, Senhor. Cadê meus músicos abençoados aqui, meu Deus? Glória a Jesus, amém. Ei, escuta o que eu vou dizer para vocês aqui. Aleluia, Deus. Eu vou estar aqui por bondade de Deus mais 2 sextas-feiras. Se as irmãs me permitirem aqui, na próxima 2 sextas-feiras eu vou estar me preparando, me consagrando mais para isso. Para a gente fazer um grande mover. Glória! Glória a Deus. Mas olha só, você lembra quando Pedro foi, os companheiros foram com ele, tiveram vitória? Então você precisa nos ajudar em oração, ajudar essas mulheres aqui em oração. Aleluia. Você precisa separar um tempo por dia para orar por esse trabalho. Amém. Sei que você está orando pelos outros e orando pela igreja. Mas você precisa nos ajudar. Aleluia. Sabe, para que a gente faça um trabalho aqui, sabe, de clamor, sabe, de pedir a Deus, de súplica, com louvor. Nós temos um pessoal do louvor aqui que aqui tem uma banda fantástica, meu irmão. Uma equipe de louvor aqui que eu sentei aí, eu sinto Deus. Então a gente precisa movimentar, clamar, sabe por quê? Porque nós não podemos fazer, mas Jesus pode. Aleluia, eu creio. Eu não posso fazer, mas eu conheço quem pode. Você conhece também? Amém, creio. Minha mãe, a médica, disse: olha, a suspeita é de um tipo de câncer. Mas ele disse assim: não tem suspeita, não tem mais nada. Jesus tirou o problema. Eu acredito que ele vai arrancar o problema da tua casa, arrancar o problema da tua família. Vamos lá, antes aí, cadê minha filhota lá? As meninas aí, vamos cantar aqui, vamos louvar o Senhor, vamos adorar a Deus. Aleluia! Ei, espante-se dizendo para lá, se a tristeza para lá. Vamos adorar com alegria, adorar com força, meu irmão. Vamos apertar Jesus igual aquela multidão ali da praia fez. Apertar Jesus para receber a palavra. Apertar Jesus agora com louvor, com adoração, é para adorar. Se teu barco está vazio,